Olá amigos, vamos à nossa última videoanálise de fechamento de 2013. Farei uma pequena pausa aí aproveitando esse feriado de Natal e também Ano Novo e voltarei no dia 2 de janeiro. Pregão de hoje, pregão do dia 23 de dezembro, Ibovespa apresentou alta de 0,33% e manteve-se ali tentando sair dessa região aqui que eu vou traçar uma linha horizontal, ainda mantendo-se abaixo ali dessa região de fundo anterior, de topo anterior, mas mantendo sua perspectiva de poder romper essa máxima aqui ocorrida na semana passada. A gente observa ali no G60 uma certa indefinição ainda dentro de todo um grande candle de alta, então traz ainda uma perspectiva de poder romper aqui para cima, de montar uma figura mais de impulsão de alta do que de baixa, e o que apontaria para uma zona de resistência já na casa dos 52, principalmente na faixa 52.500, 52.600. Seria aí o desafio, o próximo região de desafio do Ibovespa, acima dessa atual que ele se encontra. Olhando para a PETR4, teve um pregão aí de alta de 0,89%, mas mantendo a sua certa indefinição de curtíssimos, se olharmos principalmente para o G60, uma certa indefinição, montou um pivô de alta, depois anulou, montou pivô de baixa, e agora anulou o pivô de baixa, enfim, bem indefinida no curtíssimo prazo. É um ativo que fica um pouco mais interessante para se pensar em ponta compradora, principalmente de day trades, acima dos R$17,36, ou seja, abre bem um pregão, já vem para cima dessa região 17,36, 17,35, e aí usa um gráfico de 15 minutos, por exemplo, para buscar compras usando a estratégia de correção, isso dentro de um determinado dia. Para swing trade, pensaria um pouco mais na ação já acima de um patamar de 17,80, 17,90 para buscar alternativas de ponta compradora em cima da PETR4. Vale 5, pregão de hoje apresentou queda de 0,25%, lembrando que não mudou muito o que nós comentamos na análise de sexta-feira, do dia 20 de dezembro, quando mencionamos que aqui abriria até um espaço para quem um pouco mais arrojado, para uma ponta vendedora mais do que ponta compradora, ou seja, com stop aqui na casa de 32,36, entrada em torno de 31,88. E aí é 1,5% de stop, projetaria no mínimo 1,5% aqui para baixo ou 3%, que o objetivo ficaria um pouco acima desse suporte de 30,87. No momento, o suporte para essa ação vai na região ali dos 31,74 e mais abaixo em R$ 31,53. Se eu for pensar em compra na Vale 5 para os próximos dias, também seria mais para day trade e mantendo aquele critério de vem para cima de 32,14 e a partir disso, gráfico de 15 ou 10 minutos, buscaria alternativa de compra de correção usando essa região de 32,14 como suporte, ou seja, a sinalização de entrada já acontecendo acima dessa faixa de preço. DASA 3, destaque de alta aí do dia, 10,94% de alta, um forte gap de alta. Infelizmente inviabilizou, chegamos até a recomendar uma compra antes da abertura do pregão em cima desse ativo, baseada na última análise feita na sexta-feira, mencionando que seria interessante uma compra do ativo nessa superação de máxima, o stop aqui tentando pegar um objetivo um pouco mais longo em cima da ação. Mas a abertura lá em cima inviabilizou a entrada aqui nessa faixa de preço com muito esticada para cima. Prefiro aguardar em um próximo momento em cima de DASA 3 para pensar em compra. Lojas Renner LRN3 também se destacou na alta, 3,37%. Já trazendo aí um significado que essa tendência de baixa de curto prazo já foi mais para o brejo, até porque fez um fundo ascendente, já foi esse significado de um fundo ascendente, já mencionando que já trazendo o indício da ação não ter mais uma tendência de baixa de curto prazo. E em termos de oscilação, ela fez aí um pivô de alta, superou um pouquinho aqui esses 63,83, máximo 63,85 pregão de hoje. Então tornou aí trouxe um pivô de alta, é um ativo para ficar atento aí nos próximos pregões, principalmente mais para o início do ano, 2014, buscando movimentos corretivos, preferencialmente acima dessa zona de resistência 63,83. A CSMG3
CSMG3 teve um pregão forte de recuperação, porque a sexta-feira foi péssimo para o ativo, gerou um pivô de baixa, perdendo aqui o suporte. Eu vou tirar essa linha daqui, perdendo esse suporte aqui de R$ 35,42, fechou abaixo, veio a oscilar abaixo de outro suporte um pouco mais antigo e recuperou-se bem, terminando o pregão com alta de 3,2%, gerando aqui um certo engolfo de alta. Então temos um ativo que traz uma sinalização positiva dentro ainda de um cenário um pouco sem ter uma perspectiva forte para cima. Então é um papel que eu aguardaria um pouco mais por compras. Primeiro, porque se eu for buscar uma compra na superação da máxima desse candle, o stop fica muito grande aqui embaixo. Segundo ponto, a tendência está mais para baixa e indefinida com essa força que ela teve no pregão de hoje. Aqui no médio prazo também indefinida, porque a ação com esse movimento de baixa ela perde a mínima do fundo anterior. Então é um ativo que eu colocaria planejamento de compra acima de 36,76. Deixa a ação vir aqui para cima dessa região e a partir disso busco oportunidades de entrada em cima de CSMG3 que interessaria um pouco mais buscar essas compras ali no movimento forte de subida que ela pode vir a trazer pelo gráfico semanal. RADL3, se a gente fosse forçar um pouco agora na ponta vendedora, uma das alternativas seria a RADL3. Quando falo forçar um pouco é porque já tem uma grande tendência de baixa, fez um movimento de forte queda, ameaça aqui um repique um pouco maior de correção, mas pode simplesmente ter parado a correção por aí mesmo. A perda dessa mínima seria uma alternativa de venda com stop aqui em cima, tentando pegar a continuidade da tendência de baixa desse ativo no curto prazo e no médio prazo. A outra ação seria Nato 3, depois desse movimento de subida, corrigindo a sua atual tendência de baixa de curto prazo, gráfico diário, está dentro de uma tendência de baixa também de médio prazo, seria uma alternativa de buscar a venda aqui na perda dessa mínima, com stop aqui em cima e projetando aí o risco, ou um pouco mais aí para baixo, sabendo que a ação vai ter suporte em R$ 39,58. Algo semelhante ao ALL3, não tem uma perspectiva tão forte de queda, porque, por exemplo, o ALL3 já teve várias semanas caindo, então está mais para ter um repique aqui de alta no gráfico semanal do que voltar a cair e perder a mínima que ela atingiu. Mas é uma ação que está muito fraca num prazo maior, em termos de pressão compradora. Tanto que esse movimento de subida aqui foi bem mais fraco do que essa queda, e abre espaço aí para, sendo um pouco mais arrojado, vender aqui com stop aqui em cima, acima dessa máxima, 1 centavo acima da máxima, tentando pegar um novo movimento de queda na ação após 6 pregões aí, gerando um movimento de correção. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, não só nessa videoanálise, mas no decorrer de 2013. É uma honra ter a sua presença no nosso site, prestigiando o conteúdo do site, as nossas análises, inclusive os vídeo chats dentro do Investmania. Espero ter essa companhia no decorrer de 2014. Ótimas festas de fim de ano, aproveite bastante esse momento de confraternização do Natal e faça uma bela virada aí e tenha excelentes investimentos no decorrer de 2014. Um grande abraço a todos e até dia 2 de janeiro com a próxima videoanálise. Até mais.